entrevista ao jornalista da Jovem Pan, Augusto Nunes, em que discorre principalmente sobre os seus 100 dias de governo. E foi uma entrevista bem interessante, falou sobre tudo, não fugiu de perguntas, é muito bem-humorado, não se irritou com nada. E embora eu considere que a entrevista ela foi apenas protocolar, o Augusto Nunes não exerceu aquela pressão conhecida dos jornalistas para tirar tudo que pode do entrevistado e às vezes em algum determinado momento até constrangê-lo, né? Com algumas questões ali de interesse da população. Acontece que o presidente da República não é um homem com um vasto conhecimento de gestão pública, de planejamento estratégico, de assuntos como, por exemplo, articulação política, comércio exterior e assim por diante. Não fosse por alguns pequenos detalhes e um detalhe, de certa forma, preocupante, a entrevista seria mais uma daquelas que seria usada na peça de propaganda do bolsonarismo. Acontece que o Augusto Nunes, em um determinado momento, tocou no quesito redes sociais. E aí eu acho que é o ponto fraco do presidente, porque ele entende que a presidência da República pode ser exercida a partir das mídias sociais e daquilo que ele conseguiu arregimentar de seguidores nas mídias sociais, nas redes sociais, por ocasião da campanha. E aí ele se perdeu um pouco nisso. Primeiro, ele falou que as suas lives estão tirando a audiência da Rede Globo. Ele não citou textualmente a Rede Globo, mas pelo contexto em que ele fala, dá-se a entender isso. Eu acho isso um pouco de exagero do presidente, mas vá lá. O fanismo faz parte do DNA do bolsonarismo. Muito bem. A entrevista transcorreu e em um determinado momento o presidente disse que ele leva muito pouco tempo para cuidar dessas postagens e entregou de barato que quem mexe nas suas redes sociais, quem faz as suas redes sociais é o Carlos Bolsonaro. Em um determinado momento ele até disse que gostaria que o Carlos Bolsonaro assumisse o ministério ali no Palácio do Planalto. É o que deixou todo mundo assustado. Não sei se foi por isso, não sei se foi também por conta da reforma da Previdência, a própria pesquisa. O certo é que a Bolsa de Valores hoje deu um trabalhinho aos operadores. Mas por que isso? É porque o presidente ele foi eleito batendo na tecla de que você precisa preservar os pilares da democracia e da república. Entre eles, o afastamento completo do patrimonialismo. Afinal de contas, dizem os bolsonaristas e todo aquele analista de política minimamente razoável, diz que o PT, que é o grande antagônico do bolsonarismo, eles usaram o patrimonialismo de forma exagerada no seu período de governo. Então, no momento em que o presidente, que fez carreira a vida toda, e principalmente para chegar à presidência da República, dar sinais de patrimonialismo, aí é complicado. Mas por que patrimonialismo? Eu quero sugerir para vocês que procurem aí na internet, aqui no YouTube mesmo, a entrevista de Luiz Roberto Barroso a Josias de Souza. É uma entrevista elucidativa. As pessoas que pararem para assistir a entrevista vai ver como ele discorre dos 3 grandes males que o Brasil padece desde a época do Império. Patrimonialismo, assistencialismo e oficialismo. De forma muito rápida e resumida, o oficialismo diz o seguinte: as coisas destravam se você tem um brasão do Estado no peito. Então, quando você age de forma oficial, as coisas acontecem para você. Você não precisa ser nem um agente do governo, mas basta ser amigo do agente do Estado e aí as coisas já começam a acontecer para você. Esse é um grande mal. O outro é o assistencialismo. É quando, desde a época do Império, o Estado se torna provedor.
Então as pessoas não empreendem, as pessoas vão levando, porque sabem que um determinado momento, nem que seja na calamidade, o Estado vai lhe prover alguma coisa. E por fim, o patrimonialismo, que é quando o governante não consegue distinguir aquilo que é público daquilo que é privado. Mesmo ele sendo detentor de mandato no mais alto cargo da República, que é o de presidente, ainda assim o bem comum, o Estado brasileiro não lhe pertence. E se não lhe pertence, ele não pode dar de presente para o filho apenas porque o filho o ajudou na sua eleição. Eu acho que, mais uma vez, falta uma certa, pelo menos, vontade de entender o momento histórico em que nós vivemos em 2018, o que configurou a eleição de Jair Bolsonaro. Nós tínhamos, só para rememorar, nós tínhamos alguns atores que disputavam a eleição já há muitos anos, há mais de 20 anos, que eram o PSDB e o PT. O PT mergulhou em escândalos de corrupção, ficou insustentável votar no PT. Por outro lado, o seu opositor, que era o Aécio Neves, que era a esperança daquelas pessoas que já não votavam no PT, que quase ganha a eleição do PT em 2014, também estava naufragado em corrupção. E aí surge alguém que é diferente de toda a classe política, Jair Bolsonaro. Nesse momento histórico, neste contexto histórico, é que surge a internet, que potencializa o Jair Bolsonaro, lhe dá uma quantidade de votos que ele jamais teria em qualquer outra situação. Isso de início, né, a base dele, que eu acho que fica em torno de 15%. E foi o suficiente para que as pessoas despertassem na sociedade um certo revanchismo, uma certa vontade de dar um troco na classe política, e enfiaram a eleição de Jair Bolsonaro goela abaixo de muita gente. Agora, alguém que tem a percepção política que todos dizem que o Bolsonaro tem, ele faria do limão uma limonada. Uma vez que ele já está ali, e ontem ele quis dar a entender que ele não queria ser presidente. Aí depois ele voltou atrás e disse, não, mas agora eu já estou, eu sou um servidor da pátria, não sei o que e tal. Mas mostrou ali que aquela moleza que ele tinha como deputado federal acabou enquanto presidente da República. Então, assim, voltando à entrevista. Nessa entrevista, fica claro, na entrevista do Luiz Roberto Barroso ao Josias de Souza, fica claro que o que o Bolsonaro não conseguiu fazer essa distinção até hoje chama-se patrimonialismo. Ele quer pegar espaços de poder e entregar para pedaços da sua família. 2 dos seus filhos foram eleitos, um senador e outro deputado. Eleição não importa se foi apenas por causa do nome do pai, o certo é que o povo votou e eles estão lá, legitimamente. Agora, cargos no governo, para um que é vereador no Rio de Janeiro, que é o Carlos Bolsonaro, apenas porque o Carluxo lhe ajudou na sua campanha, e é o pitbull, como ele mesmo chama, aí não, presidente. Aí já é brincar com o dinheiro do povo, é fazer mimo pro filhinho, com espaço no poder, quando, sinceramente, nós precisamos muito mais de gestão, gestão e gestão. Então é isso, gente. Queria passar aqui só para fazer essa análise para vocês. E aqueles que concordarem, escrevam aqui, deixem seu comentário. Aqueles que não concordarem também, deixem seu comentário aqui, serve para reflexão. E aí a gente vai discutindo. E é bom que melhora o nosso desempenho, as pessoas estão falando muito sobre política, e agora nada melhor do que estar vigilante sobre cada passo que o presidente der. Afinal de contas, esse é o presidente que nós temos, esperamos que o governo dê muito certo, mas nós precisamos estar vigilantes, ok? Fiquem com Deus, grande abraço, compartilhe esse vídeo, dê um joinha aqui embaixo, se inscreva quem não é inscrito, que isso ajuda muito a gente a melhorar o nosso conteúdo, ok? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement.